Bom dia a todos, uma felicidade, uma honra estar aqui em nome da escola, falando em nome da escola, que foram muitos anos, né? Aí a gente já está... Eu comecei a minha biodança com Eliana, isso já tem acho que uns 15 anos, e fiz toda a minha trajetória na escola, nessa escola super acolhedora, Rio Barra. A gente faz uma irmandade até, né? Todas as gerações das escolas estão se juntando, tem grupo de estudos de todas essas gerações, de todas essas turmas, então a escola é como uma casa mesmo. Então, bem-vindas todas a essa casa que está aí acolhendo a todos que desejam iniciar essa missão, né? de vida. Então, o meu tema hoje, para abrir esse ciclo de palestras, para quem, de repente, ainda não tem essa informação, esse é um projeto que vai acontecer nos próximos 6 meses, né, iniciando hoje, a cada mês, num sábado, já tem as datas no folder, quem não teve acesso a essa informação pode escrever para a Eliana, solicitando, no qual a gente vai abordar assuntos que tem a ver aí, são as bases para a formação do facilitador de biodança, né? Então, hoje eu vou começar pelo começo, né? Exatamente pelo começo, pela semente, vocês vão perceber o primeiro momento em que que teve esse vislumbre do sistema biodança. E quando a gente conhece aquele que criou, a gente conhece muito a respeito do sistema. Então, por isso que nós decidimos, combinamos, né? Tá começando com essa palestra para que vocês possam perceber essa trajetória do Rolando Toro, que é o criador da biodança. Então, todo esse caminho que ele fez de educador, de pesquisador e criador da biodança, que eu vou apresentar agora para vocês, tá bom? Só para falar um pouquinho da dinâmica do nosso encontro, eu vou fazer essa palestra, a gente vai estar aí na próxima hora com a palestra, eu vou pedir para que vocês fiquem todos com os microfones desligados. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode ir colocando no chat, e aí, depois que eu terminar a palestra, a gente vai fazer um intervalo, a gente vai decidir aí junto qual o tempo do intervalo, e vamos retornar aqui para esclarecer essas dúvidas e dar andamento à segunda parte do nosso encontro, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma projeção, colocar aqui uns slides, vocês vão acompanhando, mas se tiver dúvida, vai colocando aí no chat, para depois a gente partilhar. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Ok. Então, a gente vai, a partir dessa apresentação, ver a vida e a obra do criador da biodança, Rolando Toro. Essa palestra, essa apresentação que eu estou trazendo, ela tem uma fonte, um livro ele é em espanhol, né? Feito por Rolando Toro, sobre o Rolando Toro. Ela traz imagens, traz o texto, e é esse o livro aí que eu estou colocando, né? Então, ele foi recopilado depois da morte do Rolando Toro por Rodrigo Toro, né? E aí essa palestra tem como objetivo dar os elementos para vocês compreenderem a origem da biodança e perceber essa estreita relação entre o que é a biodança e a biografia de seu criador. Então, vamos começar aí, tem umas fotos do Rolando criança, do Rolando Toro jovem, né? Então, o Rolando Toro, ele nasceu em Concepción, a segunda maior cidade do Chile, né? Então, Santiago seria o principal centro e Concepción é o segundo maior centro. Ele nasceu em abril, no dia 19 de abril de 1924.
E a gente sempre percebe uma coisa interessante, que no Brasil, nesse dia 19 de abril, a gente comemora o Dia do Índio, né? Então, é bem interessante essa sincronicidade. Então, hoje, Rolando, ele teria 97 anos, né? Ele é o filho primogênito. Vou mostrar aqui a família dele, né? Sua mãe chamava Berta, seu pai Gregório, e ele nasce num cenário político onde que no mesmo ano acontece um golpe de Estado militar lá no Chile. Então, ele está se desenvolvendo nesse ambiente. Aqui algumas fotos da sua família, né? A primeira foto, ele está ali, né? O Rolando, pequenininho, com o seu pai. Tá um roxão aqui, ó. Um roxão. Ó, vovó precisa agora trabalhar. Toma. Isso. E Tchau, aí filha. eu vou pedir para fechar o... Fecha a porta. Isso, muito bem. Então, essa primeira foto é do Rolando e a sua irmã menor, né? Ele pequeno com seu pai e sua irmã. E na segunda foto, a sua mãe e seus 3 irmãos. 3 irmãos naturais. Aí você tem a Norma, o Carlos, o Jorge, e mais tarde essa família, os pais dele adotam uma menina, Adriana, né? E ele costumava se emocionar muito, já mais velho, quando ele voltava a essa infância, e ele percebia o quanto ele teve uma boa infância, o quanto ele teve um carinho, um continente dos seus pais que defendiam ele incondicionalmente, né? Então, a gente percebe essa criação sempre com muito continente. E outra coisa muito peculiar da família do Rolando é que eles eram um clã de educadores. Então, desde o seu avô materno, que foi professor de um futuro presidente do Chile, a sua mãe era educadora, 7 tias eram educadoras, 2 irmãos. Então, ele estava ali envolto nesse mundo que é da educação. Então, quando ele era pequeno, ele tinha uma inquietude intelectual. Então, ele era um menino que lia muito. Ele lia livros, devorava os livros desde muito pequeno. E o comportamento do Rolando, quando criança, era pouco convencional. Então, ele não era um aluno gênio que tirava notas excelentes, pelo contrário, ele costumava tirar notas baixas, né? Porque a forma de aprender dele era diferente, era a partir da sua própria experiência. Mas para esse contexto escolar, principalmente daquela época, isso trazia problemas para ele, né? E aí, em uma oportunidade, devido a esse mau comportamento na escola, a sua mãe foi chamada lá no colégio e o diretor falou para ela que o seu filho é um caso perdido. E aí ela toma o Rolando pelas mãos, sai da sala chateado e diz para o Rolando, para o seu filho, que não se preocupe, meu filho, esse diretor é um estúpido. E sai com ele. Então, a gente vê que essa mãe dedicava a Rolando um amor incondicional. Aqui é uma fotografia com a caligrafia dele, dando essa fotografia para sua mãe, né? Com todo o meu amor para minha mãe. Então, ele nessa ocasião tinha 26 anos. Seu pai tinha morrido 2 anos antes. O pai dele morre quando ele tinha 23 anos, o pai sofre um assalto e ele fica gravemente ferido e ele fica 1 ano doente, né? Ele morre de anemia por causa do tratamento com a penicilina. E aí a gente vê essa fase do Rolando já adulto,
né? E essa fase que é do Rolando professor primário, né? Que vai de 1943 a 1957. Então, ele ingressa na carreira de educação. Ele se formou professor primário naquilo que se chamava, né? Eu não sei nem se isso ainda tem aqui no Brasil, mas era a escola normalista, em 1943. Então, ele, na época, com 19 anos. Então, ele trabalha com o professor primário ali diretamente com as crianças durante 12 anos. E essa experiência vai impactar muito, principalmente tudo que está relacionado à criatividade. Essa é a minha impressão, né? Então, ele vai estar atuando como professor primário dos 19 até os 35 anos. Essa é uma das turmas, né, que ele, na cidade de Talcahuano, próximo onde ele vivia, né, que ele costumava levar os seus alunos para o campo, né? Campo, assim, ele não ficava restrito à sala de aula. Ele procurava sempre levar os alunos para aprender com a natureza, principalmente no ambiente que eles viviam, para que eles pudessem ter essa experiência de harmonização com aquele lugar, né? Com aquela realidade daquela criança, né? Então, ele dá aulas em várias cidades, né? Talcahuano, Pocuro, Valparaíso, Santiago, e ele começa a ser reconhecido como um professor inovador. Tanto é que eu vou trazer para vocês aqui várias matérias de jornais da época que estavam reconhecendo uma nova forma de educar, né? Então, ele sempre buscava vincular as crianças com a natureza. Então, aqui, por exemplo, nessa cidade de Talcahuano, é uma cidade costeira, né? Tem muita influência da pescaria, uma cidade que vive muito dessa coisa da pesca, né? Então, ele levava aí, por exemplo, para o mar, para o campo, para a montanha, né? Então, aqui a gente já está trazendo um recorte de jornal, né, que fala do nobre experimento educativo na Escola Granja. Quando ele tinha 28 anos, isso em 1958, ele já estava casado com a sua primeira mulher, que se chamava Pilar. Ele já tinha 2 filhos, ele então vai trabalhar numa pequena cidadezinha rural chamada Pocuro, que era uma escola rural, né? Então, a gente tem a Escola Granja de Pocuro, é como o seu nome indica, um colégio agrário onde as crianças, além dos conhecimentos da educação primária, aprendem a lavrar a terra, a criar o gado, a cuidar das aves. Em outras palavras, um campus onde a criança aprende a enfrentar-se intelectual e fisicamente com a realidade de seu âmbito. Então, ele, nessa oportunidade, ele inicia uma extensa exploração artística com essas crianças. Então, imagina essa cidadezinha pequenininha, essa escola rural, ele traz a arte para esse ambiente. Ele já tinha estudado belas artes anteriormente, né? Porque Rolando Toro, ele é poeta, ele tinha uma aptidão muito grande para as artes, um grande admirador das artes. Então, ele começa a levar as crianças para os passeios, incentivando essa contemplação das plantas, das rochas, dos animais, daquelas cenas do trabalho rural, né? E aí ele levou as crianças até uma cidade mais próxima, eles escolhiam terra de cores diferentes, que seria a matéria-prima para os seus primeiros trabalhos.
Só que quando eles retornam, eles estão num grande dilema, porque eles não têm como pintar, porque eles não têm pincéis para poder começar essa empreitada artística. Então, eles vão, cortam a crina do cavalo, aí percebe que aquele pincel era muito grosso, aí corta o seu próprio cabelo, mas percebe que é muito fino, e aí tem um dos alunos de 9 anos que oferece seus cabelos porque eram perfeitos para os pincéis. E assim eles fazem os pincéis e começam a pintar. E isso se torna um grande empreendimento artístico a nível internacional. Ele sempre estava ali impulsionando essa potência criadora das crianças, né? Então, aqui fala, Rolando é o professor que atribuiu as janelas e que traça uma nova e revolucionária rota dos métodos de ensino. O experimento pedagógico de Toro não tende a fabricar artistas precoces, e sim dar à infância uma janela para que observem a vida na sua plena expressão de beleza natural. Então, aqui tem a arte como método pedagógico para impulsionar a potência criadora da criança. E aí ele faz, então, essa exposição dos desenhos, disso que eles pintaram, né? Reportado aí nos jornais, esse método. E nessa mesma época, que vem a semente da biodança. Em 1952, ele escreve uma carta para sua esposa Pilar, e aqui eu vou trazer um trecho dessa carta. Tive uma ideia de uma ciência rítmica, que ordenasse musicalmente os movimentos naturais do corpo, sobretudo os atos, de modo que, sob formas nobres e espirituais, distribua o tempo, a intensidade e a força. Algo assim como provocar a musicalidade do ser. Então, essa carta é um marco do nascimento da semente que daqui a pouco viria a brotar. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito sobre essa exposição, porque essas imagens, esses trabalhos que essas crianças fizeram, ela gerou aí uma exposição que foi chamada de Los Niños de Pocuro, em 1953. Então, essas imagens, elas traziam, assim, eles pintaram coisas do seu ambiente, né? Os patos nadando na lagoa, a menina com um cabritinho nos braços, e tem uma obra que vem a ser causar aí um impacto mais para frente, que era uma vaca parindo. Um dos meninos faz essa expressão, né? Então, ele, devido a essa originalidade, aí é um dos quadros, né, pintados pelas crianças, né, também matérias saídas no jornal da época, e aí, devido a essa originalidade, a qualidade e originalidade desses trabalhos, todas essas obras são levadas para uma exposição no Ministério da Educação e também na Universidade do Chile. Depois essa exposição vai para Vinha del Mar, né? E lá um inspetor, ele tenta barrar uma dessas obras. Se lembra que eu falei da vaca parindo, a obra da vaca parindo? E aí esse inspetor tenta barrar essa obra, dizendo que essa obra era imoral. E aí, Rolando Toro não aceita. Ele diz assim, olha, confesso que cometeria a maior das imoralidades ao retirar
um só quadro de meus alunos. E aí, depois de muita burocracia e pleito, eles conseguem, então, autorização para a mostra. E aí, o Pablo Neruda adquire um desses quadros e, com isso, a exposição se torna internacional. Ela vai para a Europa, é exposta no Museu de Arte Moderna de Amsterdã, em Londres, no Royal Institute Gallery, em Paris. Então, toma esse âmbito, né? E é muito divulgado em todos os jornais, então é uma significância muito grande esse trabalho inovador que tirou essas obras dessas crianças lá da sua área rural, né? E os incluiu nesse contexto internacional através da arte. Em 1954, ele organiza o Festival del Niño, né? O Festival da Criança. Ele foi o primeiro festival da criança. E aí ele fala que a ideia do festival nasceu de algo negativo, da percepção de que no nosso meio se perde a fabulosa riqueza espiritual da nossa infância. A nação inteira assiste à mais desastrosa catástrofe coletiva. Essa inconsciente, porque é silenciosa. A deteriorização paulatina da riqueza espiritual e humana de nossas crianças. Então, ele começa esse festival, o primeiro festival da criança, né? Só que esse festival da criança não era um festival de adultos para discutir temas de crianças. Não, ele era um festival para mostrar realmente todo esse potencial criativo das crianças, né? Então, ele reúne o quê? Um teatro de crianças, orquestra, coral. Ele faz exposições, essas exposições eram de pinturas, de máscaras, de cerâmicas, de pipas, brinquedos. Tinha espetáculos, Rolando Touro, aí quando tem essa parte aí da exposição, né, que tem a exposição de máscaras, só para complementar, o Rolando Touro, ele desenvolveu uma paixão por máscaras, e ele era um colecionador de máscaras afro, né? E ele tinha, ao morrer, ele tinha um apartamento lá no Chile só para essa sua coleção de máscara muito extensa, e que depois da sua morte, parte desse acervo foi para a criação de um museu, que é o Museu Rolando Touro, de arte afro, em Recife, né? Então, ele traz, como ele fala, para salvar a infância, e ele traz toda a justificativa, né, de que salvando a infância, ele estaria salvando as crianças das doenças, da ignorância, da corrupção, da guerra, né? Esse momento aí que o mundo vivia todo uma questão de guerra muito, muito complexa, né? Então, essa exposição, ela é patrocinada pelo Ministério da Educação, né? E onde ele faz, a partir desses temas, essa defesa que inclui política social, educacional. Então, a gente percebe esse engajamento de Rolando Touro em todos esses temas, né? E aí, agora vem a fase de Rolando Touro pesquisador. Aqui tem uma pequena trajetória, né? Então, ele, com essa experiência na educação, ele estava sempre muito junto ao Ministério da Educação, nesses projetos, né? E devido a essas inovadoras visões, ele é convidado para um ciclo de palestras, e que culmina na criação do laboratório de psicologia na escola de educação, né? Porque a escola de educação e o laboratório de psicologia dessa escola de educação.
lá na Universidade de Concepción ainda. Então, ele ainda está ali na cidade que ele nasceu, né? Só que, passado um tempo, ele começa a estudar psicologia e ele se forma em psicologia na Universidade do Chile em 1964. Em 1965, ele ingressa como docente no Centro de Estudos de Antropologia Médica da Escola de Medicina da Universidade do Chile. Então, a gente vai vendo que ele está aí. O que ele está abarcando? Ele está abarcando a educação. Ele, através da educação, entra na psicologia. Na psicologia, com isso, ele está relacionado à antropologia e ele está trabalhando dentro da escola de medicina. Então, traz todo esse viés, que é uma leitura também da saúde, né? Então, e que vai trazendo a biodança com todo o seu escopo científico. A gente está percebendo, através disso tudo, que ele está dentro das universidades, ele está pesquisando, ele está indo a campo. Então, toda a biodança, ela tem uma pauta muito grande, ela é considerada como científica por toda essa base. Imagina, eu falei que ele devorava livros quando criança, e não só quando criança, né? Ele, até o final da sua vida, mesmo já, né, idoso, ele tinha uma rotina de acordar muito cedo. Dizem que ele acordava 5 horas da manhã e ele estudava ali até as 10. Ele pegava essa manhã todos os dias para estudar. Então, ele estava sempre trazendo mais e mais abordagens, né? Então, esse trabalho que ele foi fazer na escola de medicina tinha como objetivo a humanização da medicina, trazendo toda essa bagagem anterior dele. Então, lá nesse centro, ele começa a desenvolver pesquisas de arte-terapia, de psicodrama, musicoterapeuta e gestalt. E ele inicia, então, a sua pesquisa, que foi uma pesquisa sistemática que durou 6 anos, com o LSD. Então, ele partilhava com Albert Hofmann, que foi o criador, idealizador, o que fez o LSD, uma pesquisa que era sistematizada pela própria universidade. Então, o laboratório fornecia o LSD, e ele, então, fazia, que eu vou explicar um pouquinho mais agora a respeito desse projeto. Daqui a pouco eu vou explicar, né? Então, a gente vê como ele estava ainda, que ele continua com a questão das artes, incentivando os desenhos, né? E ele fala, o desenho espontâneo de uma criança tem um valor de um documento psicológico inestimável. A obra infantil, como exteriorização dos conteúdos psíquicos, emoções, experiências, ideias, é um magnífico testemunho do funcionalismo mental. Então, ele também aí, novamente, sendo retratado, né, pelos jornais, pelas essas ideias inovadoras que ele trazia, né? E com relação a essa questão da criação, do ato de criação, né, ele fala, a vida de cada pessoa é um ato de criação. Então, ele fala que a vida de cada pessoa é, em qualquer instante, um ato de criação. E dessa maneira, se está no limite do extraordinário. O amor mesmo é uma manifestação criadora da personalidade. Ele também organiza uma exposição, né? Porque durante 10 anos ele foi colecionando desenhos de pacientes psiquiátricos. Aí, ele, com essa coleção, ele faz uma mostra única no Chile, né? Que foi exposta em diversos espaços, trabalhos realizados por artistas. Então, assim, ele colocou o contexto desses desenhos, desses doentes psiquiátricos,
numa exposição junto com trabalhos de artistas. Não era uma exposição só para isso, mas ele integrou, né? Considerou todos no mesmo patamar. Então, ele buscava mostrar que, da mesma forma com que as crianças, o desenho era capaz de mostrar o estado psicológico da pessoa. Então, nesse período aí, ele... Em 1962, né, exposição, também ele faz essa aproximação às formas de delírio. Ele diz aí que colecionou durante 10 anos essas obras, né? E aí a Anísia da Silveira, ela estava aqui no Brasil fazendo o mesmo trabalho. Ela inicia esses estudos com os pacientes psiquiátricos em 1952, e também está desenvolvendo um trabalho dentro dos hospitais psiquiátricos, como o Rolando Toro fez também. Só que o Rolando, vocês vão ver, eu vou apresentar, ele vai para a questão da música e do movimento. Então, além desse campo experimental, aí a gente já está em 1965, né? Rolando se interessa por aplicar diferentes técnicas terapêuticas a pacientes com doenças mentais e realiza experiências com danças terapêuticas no hospital psiquiátrico. E aí ele me fala, ele tem essa crítica, né? Sempre me pareceu que o fracasso da psiquiatria se devia à incapacidade do médico de amar o doente. Nas festas tiveram abraços, olhares, sorrisos. Os doentes são seres como nós, só que com mais problemas. Então, a partir dessa prática, Rolando começa a juntar material, informações sobre músicas, exercícios de encontro, danças de integração corporal, que vai formar mais tarde a matriz essencial do futuro sistema de biodança. Então, nesse momento, ele faz esses experimentos no hospital psiquiátrico, ele tem aí uma tese que ele inicialmente quer provar, só que a tese se prova ao contrário, ao inverso. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Ele, perante a agitação dos pacientes, lá no hospital psiquiátrico, ele então conduz, ele escolhe músicas e danças e exercícios para acalmar esses pacientes. Então, ele coloca músicas transcendentes, exercícios todo voltado para isso. Só que, na prática, ele observa que o efeito é o contrário. Ao invés deles se acalmarem, esses pacientes psiquiátricos, eles ficam mais agitados. Observando isso, ele então diz, ele pensa, né? Então, peraí que a minha tese, ela não está sendo confirmada, então vou na via inversa. Colocou músicas, exercícios que ativavam, que convidava a interação entre as pessoas, esses olhares e o movimento, e aí ele começa a observar esse resultado, que é o resultado que ele esperava anteriormente. Esses pacientes começam a se acalmar. Então, ele percebe, e aí a gente fala que é o marco, né, do primeiro eixo que vai compor mais tarde o modelo teórico da biodança, que é o eixo da consciência ampliada de si mesma e do estado regressivo, porque aquelas músicas, elas convidavam o quê? Uma fusão. E o paciente psiquiátrico, ele já estava nessa fusão, de uma certa forma, sem uma identificação dele como ser, né? Ele está aí num lugar mais inconsciente. E aí, quando ele traz esses outros exercícios, ele traz o quê? Essa consciência da identidade, a consciência de si, com os exercícios de ativação e de integração de grupo, encontros e etc. Então, aí ele cria esse primeiro eixo que mais tarde vai ser elaborado e desenvolvido como um modelo teórico da biodança.
sobre aqueles estudos que ele fez durante 6 anos com o LSD. O que ele fazia? Ele tinha ali voluntários, artistas voluntários, que participavam desse experimento. Ele, então, ia à casa dessas pessoas e ele, então, oferecia o LSD e observava e convidava essas pessoas a produzir as suas artes, só que nesse outro estado, que era um estado ampliado de consciência, um estado diferenciado de consciência. E depois de um tempo, né, ele vai colecionando esses trabalhos e em 1968 ele faz essa mostra que ele chama de Arte LSD. Então, aqui é o programa dessa exposição, né? A justificativa e ali os artistas participantes. E aí, vocês devem estar observando que tem uns manuscritos aí, né? Uns riscos, uma observação para cá, uma observação para lá, e era letra dele mesmo, é uma observação que ele fez e que eu vou contar agora para vocês do que se trata isso daí, porque é muito interessante e o que isso tem a ver com a biodança de hoje. Então, nesses extratos dos folhetos da amostra, se observa como anos mais tarde, Rolando troca os efeitos descritos pelo ácido lisérgico como efeitos produzidos pela biodança. Então, ele pega o mesmo texto no qual ele explicava o processo dos efeitos do ácido lisérgico, e aí ele se dá conta que esses efeitos que estavam ocorrendo nessas pessoas dentro desse estado, ele também ocorria a partir do efeito da biodança. Então, ele traz também todo que ele chama de laboratório de criatividade, que é um trabalho bem específico da biodança, que ele induz a estados a partir da biodança, a partir da dança, do movimento, e depois essas pessoas produzem poemas, desenhos, pinturas. Então, ele começa a observar que os efeitos eram parecidos, né? E ele poderia ter usado aquele mesmo texto como uma justificativa, não para a ação do LSD, e sim como a ação da própria biodança, né? E aí agora a gente está em 1969, quando ele, então, a partir desse êxito que obteve nas experiências com os pacientes psiquiátricos, ele estende esse sistema que antes estava restrito aos hospitais, para ser aplicado em outros quadros clínicos e nas pessoas, entre aspas, normais, né? E nesse momento, ele dá o nome de psicodança. Então, anteriormente, antes de se chamar biodança, esse sistema inicial é chamado de psicodança. Então, ele reúne os seus alunos, né? E como ele estava ali dentro da faculdade de psicologia, estava dentro desse ambiente universitário, convida os alunos para praticar. E ele faz isso na sua casa, né? No espaço, na sua sala. E aí aqui também tem uma entrevista, uma revista, no qual ele faz o seguinte comentário: é extraordinário ver que quando dançam, mesmo que se desloquem e se movimentem muito, apesar do espaço reduzido, que era a casa dele, nunca se chocam entre eles. Então, a gente percebe aí esse efeito da fluidez, né? Que é um dos
principais, o que a gente trabalha muito na biodança, esses exercícios de fluidez, e ele percebia, então, que não havia choque. Então, a biodança como um sistema, que a gente pode dizer, para evitar essa forma de se chocar e que propiciona o movimento e o deslocamento no mundo, né? Se a gente for amplificar esse conceito. E aí ele traz, em 1973, o que ele chama de jogos de psicodança. Então, ele pegou aquilo que eles estavam fazendo na sala, lá na sala dele, né, essa prática, e ele, então, resolve fazer um espetáculo. Ele chamou de jogos de psicodança, num teatro lá em Santiago, né, Camilo Henriques. E esse espetáculo, ele causa um impacto muito grande na sociedade. Então, imagina aí, a gente está em 1973 e ele, então, traz a nudez para o palco. Os jogos de psicodança são um conjunto de experimentos de expressão corporal. Seus integrantes não são artistas profissionais, são pessoas que buscam apaixonadamente um sentido interior dentro do mundo que vivemos. Esses jogos aludem o poder musical para curar enfermidades, invocar as forças da natureza, despertar o amor ou o desejo, harmonizar as sociedades, etc. Olha que lindo, harmonizar as sociedades. Para conseguir, deve-se despertar no homem a musicalidade interior perdida para restituir a sua vitalidade animal. Então, aí também parte, quando ele fala, né, restituir a sua vitalidade animal, ele está iniciando que mais tarde ele traz como definição da biodança, né, que um trecho dessa definição diz a respeito do resgate das funções originárias da vida, né? Resgatar esse animal, resgatar o poder instintivo. Então, e como tinha sido um escândalo essa apresentação, né? Saindo nos jornais a respeito da nudez, ele tece o seguinte comentário: se todos nascemos nus, qual é o espanto de um corpo sem roupas? E aí, os jogos de psicodança começam em uma turnê, né? E ali a gente vê uma dos anúncios da divulgação do espetáculo, A Obra Proibida, né? Então, durante essa turnê em várias cidades, dessa obra proibida, ele durante essa apresentação, o processo criativo de Rolando Touro e da sua equipe de trabalho é tocada como consequência do golpe militar de setembro de 1973. Então, com esse golpe, ele começa, então, uma nova fase, que a partir de 1975, ele vai para a Argentina, ele faz um autoexílio, depois, em 1979, ele vem para o Brasil, e é nesse momento aí, entre Argentina e Brasil, que ele traz um novo nome, ele com a atual esposa dele naquele momento, né, a Cecília. Eles estão no aeroporto vendo quais seriam os possíveis nomes para essa atividade, e aí eles chegam à conclusão de que poderia ser biodança, a dança da vida, né? E aí ele, por um período de 24 anos, ele está buscando espaços que ele pudesse ter essa liberdade criativa e ação necessária para seguir
desenvolvendo seu trabalho, e retorna ao Chile em 1998. Então, quando ele sai, ele vai para a Itália, né? E junto com ele, nesse mesmo momento, outras pessoas que já estavam envolvidas com o sistema biodança, dando aulas e fazendo esse processo, também vão para a Europa. Então, uma vai para a Alemanha, outra vai para a Espanha, ele vai para a Itália. Então, nesse momento que acontece a expansão da biodança pelo mundo, iniciando pela Europa, e hoje a biodança ela está praticamente no mundo todo, né? No mundo todo, em vários países, ela é praticada em diversas línguas, e uma observação importante a respeito da questão da formação do facilitador de biodança é uma formação unificada. Então, o material de estudos, os módulos temáticos, eles são universais. Aqui, ou em Israel, em Cuba, a gente vai ter o mesmo programa, né? O mesmo programa de formação, que é feito dessa forma bem sistematizada, tá? E aí ele volta ao Chile em 1998. Em 2001, ele foi candidato ao prêmio, foi nomeado candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, ele não recebe o Prêmio Nobel, mas ele recebe essa indicação como concorreu, né, naquele ano ao Prêmio Nobel da Paz. E em 16 de fevereiro de 2010, ele, então, falece em Santiago do Chile. Como eu falei, esse material ele tem origem nesse livro, e aqui eu estou deixando o contato, né, do Rodrigo Toro, biodançarodrigotoro.com, se alguém tiver interesse em adquirir essa obra completa.